E o Corinthians está cada vez mais próximo de confirmar acordo milionário e importantíssimo com o clube argentino. Timão já está decidido que vai punir o volante Alan por expulsão ridícula na derrota para o Fluminense no Maracanã. E o Real Madrid está monitorando o jovem meio-campista Breno Bidon. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o volante Alan. O Corinthians já se decidiu que vai punir o jogador pela expulsão ridícula na derrota para a equipe do Fluminense na noite da última quarta-feira. O Timão sofreu uma derrota bastante complicada na noite da última quarta-feira no Maracanã, após um período de vários dias livres para descansos e também trabalhos. O Corinthians decepcionou no Maracanã, uma derrota que aumentou muito a pressão para os lados dos jogadores, do Dorival Júnior e, claro, da diretoria, inclusive com o Gaviões da Fiel já indo ao CT. E além da derrota, um fato, uma polêmica muito grande aconteceu na partida. Quando o Corinthians perdia por 2-0 para o Fluminense, o Alan acabou se envolvendo em uma confusão com o jogador do Fluminense e acabou cometendo um ato ridículo, um gesto obsceno que foi flagrado pelo VAR. O árbitro conferiu e expulsou o jogador. Corinthians ficando com um homem a menos quando perdia por 2-0, uma situação difícil. No outro dia, o Alan pediu desculpas, se arrependendo do que fez, mas o Corinthians vai puni-lo. Nesse momento, a diretoria do Timão conversa entre presidente Osmar Stabile, Marcelo Paz e o departamento jurídico para definir a porcentagem da multa ao jogador. Por enquanto que se fala, o Alan será punido com uma multa em seu salário. Ainda não se fala em, de repente, punição dentro do elenco. Isso seria decidido pelo Dorival Júnior, que acredita nas sinceras desculpas do jogador e por enquanto não existe nenhuma informação que o Alan deverá perder espaços no grupo, mas uma punição, será punido, um desconto em seu salário e o Corinthians inclusive pretende emitir uma nota confirmando a exata punição ao jogador. Vamos ficar aguardando as decisões. A minha opinião quanto ao Corinthians ter se decidido em punir o Alan é a seguinte: primeiramente, tem que punir mesmo. O Alan tem que ter desconto no seu salário. Eu vou ser bem sincero com vocês, para mim tem que ser a porcentagem máxima de desconto. Estamos falando de algo ridículo que ele fez, além de ter sido uma total falta de respeito publicamente. O Alan prejudicou o Corinthians em um momento muito difícil na partida. Com um homem a menos, na situação que o Corinthians estava, nós só não saímos humilhados ainda mais no Maracanã, porque o jovem goleiro Cauê salvou. Porque se o Cauê não faz pelo menos 4 defesas dificílimas, teria sido uma goleada muito maior. Então, o que o Alan fez foi uma tremenda irresponsabilidade, com falta de respeito. Para mim, tem que ser punido mesmo. Na questão de perder espaço no grupo, para ser sincero com vocês, pelo futebol que ele vem apresentando, não era para o Dorival estar insistindo tanto nele. Eu não estou sendo engenheiro de obra pronta aqui. Eu nunca fui a favor da vinda do Alan. Quando ele chegou, absolutamente, que claro, nós temos que torcer pelo jogador e eu vou continuar torcendo. Ele se arrependeu, pediu desculpas, isso é muito importante, mas a punição tem que servir de exemplo para que ninguém mais cometa o mesmo erro que ele cometeu. Estou dizendo aqui que seres humanos não podem errar, absolutamente todos nós estamos propícios ao erro, mas tem certas situações que é preciso ter controle. E agora vamos falar sobre Breno Bidon. O Bidon está sendo monitorado pelo Real Madrid e uma proposta poderá chegar. E claro, isso está gerando muitas expectativas
em relação ao jogador que vem chamando muita atenção. O Bidon é mais um dos jovens jogadores que subiram da base e se destacaram muito nos últimos meses. Hoje, por exemplo, eu coloco o Breno Bidon e o André como os principais em atividade. Sabemos que o Guinegão teve um momento muito importante na temporada passada, muito valorizado, mas nesse momento o Guinegão está passando por uma fase ruim e absolutamente que todos estamos torcendo para que ele se recupere. Mas momentaneamente, estou falando de dois jovens jogadores que são titulares. O Bidon, desde a reta final da temporada passada, evoluiu muito, foi fundamental no título da Copa do Brasil, quando vencemos o Vasco no Maracanã. O Bidon construiu uma linda jogada que terminou com uma assistência do Yuri Alberto para o Memphis marcar o gol do título. E claro, com a evolução do seu futebol, apenas 21 anos, o Bidon já vem sendo monitorado por várias equipes do futebol europeu, clubes da Premier League, clubes da Itália, e recentemente chegou informação de que o Bidon está sendo monitorado pelo Real Madrid. Não somente o Bidon, o André também, mas o Breno Bidon está sendo acompanhado bem de perto pelo fato de ser um jogador com características bastante ofensivas que vem chamando a atenção do clube espanhol. Dentro do Corinthians já existe até expectativa de receber uma proposta pelo jovem jogador, lembrando que estamos com a janela de transferências fechada. A janela principal do futebol europeu é no meio do ano, mas a informação que chega é que o Bidon está sendo acompanhado e bem de perto pelo Real Madrid. Claro, entre ser monitorado e chegar uma proposta, sabemos que são caminhos que ainda precisam evoluir, mas claro que já existe uma expectativa de chegar alguma proposta do clube espanhol pelo jogador. Vamos aguardar. A minha opinião quanto ao Bidon estar sendo monitorado bem de perto pelo Real Madrid é a seguinte: normal, para mim sinceramente é normal. O tanto que o Bidon evoluiu nos últimos meses, sinceramente, para mim não é nada anormal. Só que eu vou ser sincero com vocês, o Bidon precisa continuar naquele caminho de progresso dele. Nos últimos jogos estamos vendo um Bidon com muitas dificuldades, não somente o Bidon, o grupo todo. Tanto é que estamos falando de um Corinthians que está há 8 jogos sem vencer. Então chegou o momento do Dorival chegar no Breno Bidon, perguntar para ele quais são as dificuldades, o que está acontecendo, não está muito à vontade, e o Dorival também precisa colaborar. No jogo contra o Fluminense, o Bidon estava jogando como ponta. Não estava jogando na posição dele, construindo jogadas. Bidon e Garro ocupando os mesmos espaços. Isso não pode. É preciso colocar o jogador para atuar no setor que ele vai ter o melhor rendimento. Isso é importante para o nosso Corinthians. Precisamos do Bidon bem. Quanto a valores, existem expectativas de várias propostas chegarem pelo Bidon. Não somente pelo Bidon, mas também pelo André. E claro, o Corinthians precisa trabalhar da forma correta. Sinceramente, para mim, um clube como o Real Madrid, o Corinthians não pode liberar o Bidon por menos de 40, 50 milhões de euros. Vou ser sincero com vocês. O Corinthians tem que valorizar seus jogadores. Por menos de 300 milhões o Corinthians não pode vender. Estamos falando de um dos clubes mais ricos do mundo, que não pode vir para cá para levar nossos jogadores por valores baratos. Estou dizendo aqui que vai ter proposta? Não. O que eu estou dizendo para vocês é que o Real Madrid está monitorando, então precisamos de um Bidon bem. Sabemos que mais cedo ou mais tarde ele vai ser vendido, é o sonho do jogador ir para a Europa, o Corinthians precisa de dinheiro, então trabalhar no atleta para que o Corinthians consiga vender por valores que ajudem o clube financeiramente, não que aconteça como vem acontecendo em anos anteriores, Corinthians vendendo jogadores por valores ridículos, quase que o André foi vendido há algum tempo atrás. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre acordo milionário e surpreendente que o Corinthians está próximo de confirmar com o clube argentino. Esse acordo é pela dívida que o Corinthians tem com o Tadjeres pela compra do Rodrigo Garro, e esse acordo será
importantíssimo para o clube. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Há alguns meses, a diretoria do Corinthians está negociando com o Tadieres a dívida que tem pela compra do argentino Rodrigo Garro, feita em 2024. Garro foi contratado em 2024, pagou apenas a entrada e depois não pagou mais. O Tadieres foi à FIFA, Corinthians condenado na FIFA, Corinthians acabou recorrendo ao CAS e a qualquer momento a Corte Arbitral do Esporte pode dar a sentença e condenar o Corinthians, e claro, o Corinthians será condenado. Então, para não sofrer um outro transfer ban, há meses que a diretoria vem negociando com a equipe do Tadieres. Inclusive, já teve até viagem do presidente Osmar Stabile com o gerente financeiro André Lavieri para a Argentina para negociar pessoalmente com o Andrés Fassi, presidente do Tadieres, e as coisas estão evoluindo. Tanto é que, pelas novas informações, nesse momento, o Corinthians está na fase final desse acordo com o Tadieres, porque o CORE, que é o Conselho de Orientação, aprovou o plano de pagamento para quitar essa dívida que ultrapassa os 37 milhões de reais. A negociação já está em reta final, pelo que se fala, detalhes contratuais estão sendo trocados, não temos informações de como que o Corinthians pagará essa dívida, mas pelas informações que chegam, tudo está muito próximo de ser confirmado, finalizado e confirmado oficialmente dessa dívida que é importantíssima para o Corinthians, que vai evitar um novo transfer ban da FIFA. A minha opinião, quanto ao Corinthians estar em detalhes finais do acordo com o Tadieres pela dívida do Garro, é a seguinte. Bom, pelos novos passos que estão sendo dados, de informações que chegam, o CORE já aprovou o plano de pagamento. Não temos detalhes de como que será feito esse pagamento. Será que o Corinthians, por exemplo, vai pagar a metade, parcelar o resto? Ou será que o Corinthians está fazendo um empréstimo ou algum adiantamento para poder pagar à vista? Eu, particularmente, fico pensativo em relação a isso. O CORE aprovou? Tá, mas cadê os detalhes desse acordo que está sendo fechado? Tomara que não seja mais uma pauta positiva, como várias que foram colocadas nas últimas semanas, porque estamos falando de algo muito sério. O Corinthians realmente tem que resolver isso. Isso é importantíssimo, é um acordo que envolve milhões de um dos principais jogadores do grupo. Tudo bem que o Garro não está em uma fase boa. Sinceramente, para mim, surpreende esse acordo envolvendo milhões, pelo fato das negociações estarem caminhando até com uma certa facilidade, mas vai me surpreender mesmo a hora que o Corinthians pagar e resolver. Surpreende pelo fato das coisas estarem se adiantando. Tá, mas quais são os detalhes desse acordo? Enfim, vamos aguardar tudo direitinho, as devidas confirmações. O Corinthians quitou recentemente pouco mais de 5 milhões ao Shakhtar Donetsk pelos empréstimos do Maicon, e já havia acontecido a condenação do Cássio. O Corinthians tinha até o dia 20 de abril para pagar, senão seria o transfer ban, e agora tem que resolver o quanto antes possível essa questão do Garro. Garro que, por diversas vezes, o presidente do Tadieres detonou o Corinthians, e só que aí as coisas acabaram caminhando quando o Osmar Stabile assumiu e acabou tentando se aproximar da diretoria do clube argentino. Inclusive o Andrés Fassi chegou a elogiar o Marcelo Paz, e pelo jeito as coisas estão caminhando bem. Me surpreende esses detalhes finais, me surpreende o não termos nenhum detalhe sobre como será esse acordo. Enfim, é como eu disse, tomara que não seja mais uma pauta positiva e que isso realmente esteja próximo de ser resolvido, porque outro transfer ban seria muito complicado para o nosso timão. Então vamos aguardar todas as confirmações, mas pelo jeito tudo está muito próximo de ser anunciado. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Vocês acham correto o Corinthians tem que punir mesmo o volante Alan pelo gesto obsceno no Maracanã? E quanto o Breno Bidon está sendo monitorado pelo Real Madrid? Será que alguma proposta milionária vai chegar?
Por falar em proposta acordo milionário, será que realmente o Corinthians está próximo de resolver essa situação com o Tadieres pela dívida da compra do argentino Rodrigo Garro? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!